Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Ministério Pão Vivo, mais uma etapa de estudos, de aprendizado na palavra profética. Olha, como sempre, a gente tem como regra na abertura de cada vídeo, citarmos um verso bíblico. E eu quero pedir desculpas, pois no vídeo de ontem eu cometi um erro. Citei a referência bíblica errada. Aquele verso com que a gente fez a abertura, quando Paulo fez aquela declaração forte sobre Jesus, que ele disse ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra a ele, a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Esse texto está em 1 Timóteo 1,17, não 3,17, como foi mencionado. Então, repetindo, 1 Timóteo 1,17. Continuamos também apelando a aqueles que têm nos acompanhado em nossa série de estudos na palavra profética. Inscreva-se. Fazendo a sua inscrição, você fará com que os nossos vídeos tenha um lugar melhor, maior no YouTube, com uma divulgação e alcance de mais pessoas. Então, se inscreva hoje mesmo, compartilhe também para que outros sejam alcançados e dê o seu like, caso você goste. Você pode assinalar como gostei. Pode fazer também sua pergunta, seu comentário, pois tudo isso nos ajuda na expansão de nosso Ministério de Estudos Escatológicos. Hoje nós vamos destacar aquela parte importantíssima. Aliás, toda a visão de Daniel 8, ela é importantíssima, dispensa comentário. Mas a última parte, do qual o anjo Gabriel falou para o profeta na resposta, falando do chifre pequeno, ele disse que levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes. E nós precisamos entender quem é esse príncipe dos príncipes, que no vídeo anterior nós já mostramos ser uma referência ao Senhor Jesus Cristo. Príncipe dos príncipes, descreve soberania total, descreve uma posição de absoluto domínio, descreve-o como Todo-Poderoso. É interessante notar
que lá em Daniel 9, versos 25 e 26, aparece novamente esse título se referindo ao Senhor Jesus Cristo. Ali, na profecia das 70 semanas, e ali, com um realce ainda maior, aparece Jesus como o ungido, o príncipe. Então, 2 títulos. É lógico que ungido é aquela referência à sua messianidade, à sua divindade. Refere-se a ele como o Messias prometido. Aliás, aqui em Daniel 9, 25 e 26, é a segunda menção de Jesus como o ungido, sendo que a primeira está no Salmo 2, no verso 9. E aqui este realce, o ungido, o príncipe. É aquela referência que a gente ainda vai entrar em detalhes quando do estudo das 70 semanas do profeta Daniel. Nós estamos sempre estabelecendo uma analogia à ação desse governante, desse ditador aqui em Daniel. Nessa profecia, há analogia entre o que disse o profeta Daniel, aliás, entre o que descreveu Gabriel, a aquilo que aparece em Apocalipse. É interessante a gente estabelecer essa analogia lendo cada referência, pois existe aquela confusão na mente de muitas pessoas que esta menção aqui, ela é superada. Ela já está vencida, já se cumpriu, não vai acontecer jamais. Eu não canso de repetir, por uma questão pedagógica, não canso de repetir que, na realidade, no aspecto histórico, político, temporal, já se cumpriu. É bom lembrar que este rei, que o anjo está dizendo que se levantaria contra o príncipe dos príncipes, se cumpriu em Antíoco Epifânio. Mas essa profecia, ela tem o aspecto também para um futuro distante, o que aparece no verso 26. Ela é para dias muito distantes. Lá em Apocalipse, capítulo 17, o verso 14, está escrito que aqueles 10 reis, aqueles daquela confederação, aqueles referente aos 10 chifres do animal da visão dos 4 animais do capítulo 7 de Daniel, eles se juntarão ao anticristo e, diz o texto, pelejarão contra o Cordeiro.
e o Cordeiro os vencerá. Por quê? Porque é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Essa explicativa, ela mostra, então, a correlação que existe entre príncipe dos príncipes, posição de soberania, de domínio máximo, aquela de Apocalipse, ainda maior, o Cordeiro. Jesus, ele aparece como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, também se cumprindo Daniel 8:25, que diz que o Antíoco Epifânio se levantaria contra o príncipe dos príncipes. Aqui são os reis do período da besta, associados em aliança com a besta, pelejarão contra o Cordeiro. E o Cordeiro os vencerá. Mas vencerá por quê? Porque é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E ainda o complemento: vencerão também aqueles que estão com ele. Aleluia! Os chamados, eleitos e fiéis. Esta reverência aos santos, a igreja, quem que está ou que estará com ele, com o príncipe dos príncipes, com o rei dos reis, logicamente, os santos, os servos do Senhor, a igreja, esta igreja que o Apocalipse mostra claro, muito claro, que terá que enfrentar esta peleja dura, esses ataques infernais do anticristo. Mas aleluia, porque aqui já está a garantia de que nós venceremos, porque estaremos, ou seja, a igreja que ainda estiver aqui, pois isso, conforme a profecia sempre assinala, é para dias muito distantes, que a gente não sabe quando. A garantia é que aqueles que estiverem na militância nesse tempo vencerão. Vencerão por quê? Por estarem com o Cordeiro, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia! Que o Senhor seja com cada um de nós neste dia. Amém e amém.